E aí, galerinha? Hoje nós estamos aqui para falar sobre notação científica. O que seria notação científica? Notação científica foi uma forma que os cientistas inventaram para escrever, para facilitar a escrita de alguns números. Números muito grandes e muito pequenos. Números muito grandes e números muito pequenos, para você ter uma ideia, números muito grandes, a distância entre as estrelas, a distância entre os planetas, a quantidade de areia, né, de certo compartimento, a quantidade de vírus no organismo de um indivíduo. Então a gente pode medir a partir desses números muito grandes, bactérias, vírus, quantidade de bactérias, de vírus, e números muito pequenos, que a gente também utiliza na notação científica. O peso de um vírus, o diâmetro de um vírus, né? E assim por diante. Então, para que serve a notação científica? É uma forma de você escrever números muito grandes e números muito pequenos. A gente fala também dessa relação existente a números muito pequenos. A gente tem o micrômetro, que mede o tamanho de micróbios, bactérias, vírus e tal. E nanômetro, números muito grandes. Então a gente tem o micrômetro e o nanômetro, certo? Você vai ter essa noção na notação científica de números muito grandes e números muito pequenos. Mas como assim? Como que são escritos esses números? A gente tem duas considerações a serem observadas. Um número em notação científica, ele vem um algarismo vezes uma potência de 10 elevada a um outro número. Então, esse aqui é um número, esse aqui é outro número. Bom, esse primeiro número, qual a particularidade dele? Ele está escrito na forma decimal, então ele tem que estar escrito na forma decimal. 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 5, alguma coisa. Então é na forma decimal. E a parte inteira, presta atenção, ele é escrito na forma decimal, mas a parte inteira ela tem que estar entre 0, presta atenção, e 10. 0 e 10. Então ela só pode ser de 1 a 9. Então, ó, presta atenção aqui, porque isso aqui é importante. Esse primeiro número que vem, o A, ele está escrito na forma decimal. Ah, Célia, mas e se ele não tiver vírgula? Não tiver vírgula, por exemplo, 5 vezes 10 a menos 2. É em notação científica? É em notação científica. Certo? Se eu quero colocar para ficar como decimal, eu coloco 5,0. Tá bom? Então, esse primeiro número está escrito na forma decimal. E a parte inteira, ela tem que estar entre 0 e 10. Se ela tem que estar entre 0 e 10, ela só pode ser de 1 a 9. Então, isso é a primeira particularidade. Segunda particularidade, o expoente da base 10. O expoente, o K, é um número inteiro. O que quer dizer isso? É um número inteiro. Quer dizer que ele pode ser positivo ou negativo. Então, K é um número inteiro, quer dizer que ele pode ser positivo ou negativo. Então, o que é notação científica? É uma forma de escrever números muito grandes e números muito pequenos. Micrômetro, nanômetro, certo? Números muito pequenos. Vem de micrômetro. Nanômetro se refere a números muito grandes. Então, a gente tem esses objetos de medida, são muito usados pelos cientistas para medir. Exemplos de números muito grandes, a distância entre planetas, a quantidade de vírus, igual eu já te falei, são exemplos de números muito grandes.
Mas, por exemplo, da nossa realidade, o prêmio da Mega Sena, a Mega está acumulada, em algum momento ela está acumulada, então você tem o prêmio da Mega Sena, é um número muito grande, né? Números muito pequenos na nossa realidade. Números muito pequenos, olha, o coronavírus está sendo estudado. O raio da coroa dele, o diâmetro da coroa dele. Então, o raio, o diâmetro, o peso, isso tudo tem sido estudado pelos cientistas na nossa atualidade. Então, isso aqui é a introdução de notação científica, tá? O outro videozinho vai te dar mais noção.